Prezados irmãos, no túnel do tempo, há 2000 anos, lá na Galileia, Jesus, no último vídeo, curou um leproso perante uma multidão. E aquele leproso se aproximou, gritando e pedindo que Jesus o curasse. No meio daquele povo estavam fariseus e sacerdotes do templo, camuflados como espiões, para observarem tudo que Jesus fazia. Então, Jesus, perante aquele pedido, as pessoas se afastaram porque tinham medo da lepra, e os próprios sacerdotes diziam que a lepra era um castigo de Deus para os pecados daquela pessoa. Mas Jesus disse: fica curado. E o leproso, e eles quiseram debochar, mas ao mesmo tempo começaram a ver o fenômeno da cura. E o homem começou a sarar todas as suas feridas. Numa euforia, numa alegria ímpar, o leproso grita que estava curado, rasga suas vestes para que todos vejam que ele não tinha mais nenhuma mancha no corpo. E Jesus manda que ele vá até o templo de Jerusalém, como é textualmente que Jesus disse. Vá agora, disse Jesus, aos sacerdotes e ofereça-lhes pela sua purificação aquilo que Moisés prescreveu, a fim de que eles comprovem e atestem a sua cura. Irei, Senhor. E o homem eufórico se afastou. Irei sim até os sacerdotes. Então o sacerdote presente, indignado por aquela maravilha que Jesus realizava perante o povo, começou a gritar contra Jesus, dizendo: ninguém pode fazer isso, Nazareno. E acusou Jesus de ser um bruxo, de ser um praticador de sortilégios que confunde as pessoas para enganar as pessoas. Fazendo um parêntese, mas antes do parêntese, Maria, ao ver aquela fúria daqueles sacerdotes, daqueles fariseus, ela estremece no temor e começa a chorar. Já era tarde, a hora avançada, e as pessoas foram se afastando, foram indo embora, e Maria se aproxima de Jesus. Só ficaram os dois. Abraça Jesus. Jesus a abraça e ela diz: meu filho, você ficou triste? Ele disse: sim, minha mãe. Sim, porque eu não choro por mim, minha mãe. Choro antes pelos que sofrem. E minhas lágrimas são um lamento diante da dureza do coração dos sacerdotes de todos os templos. É que com o orgulho que os corrói, eles alargarão a noite nos corações humanos e retardarão o reino dos céus nas almas dos que padecem. E Maria e Jesus, abraçados, choram e vão para casa. Mas essa é a parte que eu queria fazer nesse momento, é muito importante. Eu encontrei num livro antigo a seguinte colocação de um historiador. No Talmud, o Talmud é um livro da Bíblia judaica. Todos os rabinos israelitas reconhecem a existência de Jesus. E dela fazem nos seguintes termos. Está lá no Talmud do povo judeu, entre aspas: na véspera da Páscoa, foi Jesus de Nazaré crucificado por se ter entregue à magia e aos sortilégios. Entre os escritores antigos, no que se refere à existência de Jesus, o único que em termos claros faz referência à pessoa do mestre é Flávio Joséfo. Diz ele, numa de suas obras, o seguinte: então, a esse tempo, apareceu por ali Jesus, um homem douto,
se é que seja justo chamar-se de homem, dado as maravilhosas coisas que praticou, e mestre de tais homens que dele recebiam a verdade com prazer. A ele aderiram muitos judeus e gentios. Era o Cristo. Então tem essa referência, e o historiador Flávio Joséfo é quem fala de Jesus. Então, a partir daí, a ebulição começa em progressão geométrica. A fama de Jesus, os seus milagres, as suas curas, como também as perseguições, os que iam em busca de alívio e se tornavam crédulos e aderiam ao pensamento da Boa Nova que Jesus trazia, e os sacerdotes interpretavam como Jesus jogando o povo contra o templo, quando em muitas ocasiões Jesus dizia, vos dizem os antigos, aí citava um texto do livro, né, sagrado do povo judeu, mas aí ele dizia, mas eu vos digo, aí formulava um entendimento diferente. Ele não veio destruir a lei, mas ele veio corrigir os equívocos da lei. Os equívocos, com certeza, dos homens, dos médiuns, dos sacerdotes, dos interpretadores e copiadores das palavras mediúnicas, dos fenômenos mediúnicos. Então, começa vamos dizer assim, um frenesi na região, e nós vamos no próximo vídeo justamente falar desse agravamento, da exacerbação dos ânimos contra Jesus e da euforia do povo em busca do Cristo de Deus, do Nazareno, do ser que operava milagres em nome de Deus e se dizia Filho de Deus. Até a próxima oportunidade, com a graça de Deus.